Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A brincadeira começou, eu tinha uns 11 anos. Vai, 11, 10, 11, 12 anos, por aí. Alguém se saiu com aquela. Você viu o tamanho do pinto do Edson? Pequenininho, pai. Edson. Olha o tamanho, vem ver. Vem cá. Ei. Ô. Vem aqui. Olha o tamanho do pinto do Edson. Esse tamanhozinho assim. Bico de lamparina. Fiquei bravo. Fiquei bravo não, eu chorei. Eu chorei quando me chamaram de bico de lamparina. Eu chorei, sabe? Aquilo, mais do que chorei, aquilo virou um trauma. Porque, como eu senti, você sabe que apelido é isso, né? Apelido, se você não liga, parece que passa batido, as pessoas esquecem, elas deixam pra lá. Mas eu dei importância. Vem ver. Vai, pode mijar, Edson. Era no banheiro da escola. Então eu deixei de fazer o xixi. Você que é mulher e nunca entrou no banheiro masculino, você sabe que tem os mictórios individualizados assim. Fica um do lado do outro os mictórios. Isso é o banheiro de homem, banheiro masculino. E todo moleque faz, todo homem faz, xixi naquele mictório é um do lado do outro. Só que quando eu entrava no banheiro, a turma já se colocava para tirar o sarro em mim, dizendo que o meu pipi era pequeno, que eu tinha um bico de lamparina. Aquilo me traumatizava. Então aí eu com vergonha, eu comecei a ir no banheiro em horários alternativos. Na hora do recreio eu não ia. E quando eu ia na hora do recreio, eu acabava entrando naquele banheiro mesmo onde se faz o número 2. Onde tem bacia da privada. Eu entrava, fechava a porta. E ainda assim eu ficava escutando os risos lá de fora. Ninguém vai falar nada de você não, Edson. Ô bico de lamparina, sai. Ô bico de lamparina, sai daí. Virou gozação, virou brincadeira. E aquilo me traumatizou. Começou quando eu tinha 11 anos, 12. Eu enfiei na cabeça que o meu era menor do que o dos outros. E eu enfiei na cabeça que talvez por isso eu não tivesse o mesmo valor dos outros. Deu para entender? Você vê como é que essa coisa da brincadeira é perigosa. Devia ter me aberto, né? Eu devia ter falado com a minha mãe, mas eu tinha vergonha. Como é que eu ia falar para minha mãe? Ô mãe, ó, a molecada lá na escola tá me chamando de bico de lamparina. Como é que eu ia falar isso pro meu pai? Eu não ia falar. Eu guardei comigo. E foi pior. Foi pior porque isso me intimidou. Eu ficava com a vergonha danada. E mesmo depois que passou aquela brincadeira, porque eu já não tinha mais 11 anos agora eu tinha 15,
16, 17. Mesmo depois que tivesse passado aquela brincadeira, eu ainda ficava traumatizado com aquilo tudo. E a timidez. E eu comecei a ter vergonha das mulheres, sabe? Eu comecei a ter vergonha. Há muito tempo que eu queria ter uma namorada. Mas por causa da minha timidez, eu não conseguia arrumar nenhuma. Elas queriam. Alguns me achavam bonito. Mas na hora H, eu ficava com medo. Eu ficava assim, receoso. Vai que eu preciso do bico de lamparina. Né? A gente não sabe. Isso me intimidava. Meus amigos percebendo que eu estava olhando para aquela garota e ficaram me empurrando para cima dela. Vai, Edson. Na verdade eu sou o Edson, mas a essas alturas eu virei o Ed. Ainda bem que aquela turma do colegial já tinha esquecido aquela história. Aquilo ficou para trás. A história ficou para trás do pinto pequeno. E ficavam me empurrando para cima dela. Vai, rapaz, vai ser bobo. A menina está te dando maior mole. Ela está dando bola para você. Cara bobo, meu. Por que você não vai chegar nela? Ela não estava sozinha. Ela estava com outra garota. E naquele dia eu tomei uma decisão, sabe? Ela não estava só. Ela fazia se acompanhar por outra. Aliás, a outra, assim que percebeu que eu me aproximei, ela já sabia das conversas e coisa e tal e coisa. Ela saiu de mansinho para nos deixar sozinhos. Eu, nervoso, vermelho, eu arrisquei assim algumas palavras. Ela foi simpática comigo, ela correspondeu. E sem eu perceber, a nossa conversa foi se estendendo, nós ficamos conversando sobre um montão de coisa. E quando eu percebi, aí eu percebi mesmo, nós já estávamos conversando há mais de uma hora? Mais de uma hora. Não tem que eu achei assunto, eu não tinha assunto. Bem que os meus amigos disseram que assunto pinta na hora, né? Eu ficava preocupado. Tá, e se eu chegar nela, eu vou falar o quê? Eu falo o quê? Era timidez, que vinha lá dos meus 10 anos, que vinha lá dos meus 11 anos. A insegurança. A verdade era essa. Eu era inseguro. E eu vou falar o quê? E eles me ensinavam. E de repente fluiu. Cheguei nela e a conversa evoluiu. Fernanda. Fernanda era o nome dela. Aquele comecinho de noite para mim foi o melhor de toda a minha vida. Mas, infelizmente, a amiga da Fernanda deu umas voltas. Depois eu acho que ela cansou. Mais de uma hora, ela voltou. Falou, já está na hora da gente ir embora, hein? A amiga foi quem alertou a Fernanda. Já está na hora. Fernanda pegou uma caneta, pedaço de papel, anotou o telefone da casa dela, telefone fixo. Naquele tempo não tinha essa história de celular, não. Aí ela anotou o telefone da casa dela, telefone fixo, e pediu para que eu ligasse para ela. Mas você só me liga no período, assim, da tarde, tá? Só me liga no período da tarde. Que é exatamente quando o meu pai não tá, a minha mãe não tá, entendeu? Porque meus pais são muito rígidos. Deus me livre se eles sonharem que eu estou conversando com... Eu fiquei esperando ela falar, né? Com namorada. Eu fiquei esperando ela falar, né? Com namorada. Eu fiquei esperando. Deus me livre deles percebendo que eu estou conversando com... Ela parou. E eu doido para ela falar com namorado. Mas ela não falou. Com um rapaz. Um rapaz como você. São muito rígidos. Em seguida, Fernanda se despediu de mim, me deu um beijo, onde eu pude sentir o cantinho dos seus lábios tocarem os meus. Foi assim, cantinho, sabe? Foi o melhor que eu já pude provar na minha vida. Que sensação gostosa. Tchau. Tchau.
bico de lamparina reagiu. Tá bom, Edson. Ei, Edson. Tá vendo, Edson? Que é bobagem esse negócio, né? Em seguida, ela se despediu de mim. Já no dia seguinte, ela estava com o telefone dela, né? No dia seguinte, eu liguei para Fernanda. E a partir de então, daquela ligação, nós não paramos mais de nos falar. Nós nos encontramos tantas outras vezes e nós nos apaixonamos de uma maneira louca. A gente se apaixonou. Fernanda, apesar de sentir muito medo dos pais dela, fez questão de não esconder nada deles. Eles pediram para que eu fosse na casa deles para que a gente pudesse se conhecer. E então permitiram que a Fernanda e eu começássemos a namorar. Você acredita que o nosso namoro durou 4 anos? 4 anos. E foi foi no comecinho do mês de outubro daquele ano. Eu me lembro muito bem disso, porque foi comecinho de outubro, porque a gente tinha programado alguma coisa para o feriado do dia 12. No comecinho daquele ano, 4 anos depois do nosso namoro, nós falamos em casamento. Foi a primeira vez. Eu falei diante dos pais dela. Eu queria me casar com ela. Ela estava disposta a se casar comigo. Caramba! Primeira namorada. Você sabe que eu fico pensando, qual é o rapaz que faz isso hoje? Qual é o rapaz que casa com a primeira namorada? Eu acho que, Paulinho, já é muito raro hoje a mulher, a moça, a menina, que se case com o primeiro namorado. O mundo mudou, né? As pessoas hoje, eu não estou dizendo que o mundo melhorou e nem piorou, não. Mas eu estou dizendo que o mundo mudou. As pessoas hoje, elas querem conhecer pessoas diferentes. Até se diz o seguinte, quanto mais gente a pessoa acaba conhecendo, ela consegue ter uma avaliação melhor para depois optar por um casamento. Dizem, isso é na teoria. Eu não sei quanta gente concorda comigo, quanta gente discorda de mim. Eu estou apenas dizendo que hoje a postura é essa. As pessoas, não é legal a gente casar assim com o primeiro. Não, vamos conhecer, vamos ver como é que é a vida. Depois a gente, né? Vamos aproveitar. As pessoas usam uma expressão. Vamos aproveitar primeiro. Já ouviu isso? Tem mãe que ensina para a filha, tem mãe que ensina para o filho. Aproveita, filho. Aproveita, filha. Primeiro aproveita, depois. Já ouviu isso? Eu tô falando bobagem, eu estou falando besteira? Eu já ouvi. Bem, antes de completarmos 5 anos de namoro, uma pessoa só, hein? Eu tinha começado com ela, eu tinha 17 anos. 17 anos. Quando eu fiz 22, eu já tinha completado 17, tá? Eu já estava caminhando para 18. Mas antes de completar 5 de relacionamento, quando eu tinha 22, eu e Fernanda, de idade compatível à minha, nós nos casamos. E ela se transformou na noiva mais linda desse planeta. Noiva linda. Eu me lembro com um detalhe do dia do nosso casamento. Eu estava muito nervoso, ansioso. Mas quando eu vi a Fernanda entrando na igreja, acompanhada pelo pai, meu Deus, é como se eu tivesse ficado anestesiado com aquela beleza toda que ela trazia consigo. Aquele vestido de noiva lindo, 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 simples. O vestido era simples, mas era lindo.
Ah, sim. Eu havia me tornado agora o homem mais feliz da face da terra. Afinal, eu estava me casando com a mulher que eu amava. Amor da primeira vez que a vi. Amor da primeira namorada. Ela dizia que eu também era o primeiro dela, mas não era bem assim, não. Eu pegava no pé da Fernanda. Eu tinha visto ela já com uns carinhas, sabe? Eu já tinha visto. Então eu não fui. Ela fala, não, você também foi o primeiro. Aí ela, para corrigir, falou, primeiro sério. Tá. Primeiro sério eu aceito. Primeiro sério, tudo bem. Mas ela foi a minha primeira. A minha primeira. Eu poderia ter namorado antes? Poderia. Mas eu tinha aquela coisa na cabeça, sabe? Aquele negócio lá da brincadeira dos meninos. Ah, o bico de lamparina não tinha saído da minha cabeça. Mas sabe, a primeira namorada, o primeiro amor, eu me casei para ser feliz com ela. Mas depois do casamento, 6 meses depois, que eu havia descoberto o sexo com ela, foi problemático para mim, porque eu ainda estava com aquela cisma dos meninos, da brincadeira. Eu me lembro que na noite de núpcias, eu apaguei toda a luz. Ela falou assim, deixa uma luzinha acesa, eu quero te ver. Eu falei, depois. Aí eu apaguei a luz, né? Mas deu certo, sabe? Deu certo na hora que a gente juntou. Sabe, você tá me entendendo, né, Paulinho? Eu não preciso ser explícito assim, mas deu certo. Depois que a gente se juntou, deu tudo certo. Depois eu até deixei acender a luz. Eu gostei de descobrir o sexo. Mas eu descobri com ela foi a minha primeira. Foi a minha primeira. Aí faltava aquilo para mim como uma vitória. Eu não tinha feito, não. Você casou virgem? Casei. Devido àquela brincadeira lá dos meninos. Aquilo lá mexeu tanto comigo que não foi que ninguém exigiu que eu casasse virgem, porque ninguém exigia isso de homem. A nossa sociedade é machista. Exigia da mulher, mas do homem não. Mas eu casei virgem devido àquele trauma todo que eu tinha, que eu carregava. Mas eu gostei. Eu gostei do tal de sexo. Poxa, gostoso, bom, né? Aí eu não aguentei e falei. Falei para uns amigos. Ei, rapaz, é bom demais, né? Eu não sabia que era bom casar assim, não. Os caras começaram a dizer que você é bobo, rapaz. Você tem que conhecer outros aí. O quê? Lógico que tem que conhecer. Só vai ficar, vem cá. Vem cá. Você viu o Ed? Não. A mulher dele é a primeira dele. Ah, você tá brincando, né? Não, é sério. É a minha primeira, sim. Rapaz, tudo bem. Tá. Boa sorte pra você, que dê tudo certo. Mas você não pode ficar nisso não, pai. Tem tanta coisa aí. Vamos levar o Ed naquele lugar lá? Não, não quero ir em lugar nenhum, não. Vamos levar. Me levaram num lugar, para que você tenha ideia de onde era. Estava escrito na tabuleta, Inferninho. Inferninho da Creusa, com R. Não era Cleusa, não. Tá? Inferninho da Creusa. Que, aliás, é o nome correto. Creusa, com R. Caramba, o que vocês estão fazendo comigo aqui? Pra você conhecer, pai, não pode ficar um homem, você é louco, é? Sabe que um homem não pode conhecer, entendeu? Tem que conhecer, né? Não pode, entendeu? Entendeu, Ed? Tá. Se você está falando, né? Paulinho, eu fui no Inferninho da Crê. Inferninho da Crê era a Creusa.
E aí a turma dizia, vamos na CRE? Eu comecei, sabe? Eu gostei também de lá. Tinha umas mulheres diferentes. Elas faziam umas coisas, sabe? E não precisava ter medo de crítica, desde que você pagasse. E se houvesse crítica também, eu não tomava conhecimento. Comecei a curtir, mas era pago. Aí comecei a beber. Porque a gente, para ir nesses lugares, sempre tem uma bebida. E eu comecei a chegar em casa, sempre de cara cheia. E quando eu chegava assim, de cara cheia, a Fernanda, minha mulher, ela vinha conversar comigo e você sabe, eu maltratava, eu era ríspido. Uma coisa que eu sempre fora um homem educado, eu perdia a compostura uma vez que eu bebia. E naquele dia, eu exagerei. Cheguei em casa e falei, o que tem para comer, Fernanda? Fernanda, o que tem para comer? Ela me respondeu exatamente assim, absolutamente nada. Tem nada para comer. Eu não estou aqui para ficar servindo bêbado não, tá? O que você falou? Fernanda, você escutou, Ed? Eu não estou aqui para ficar servindo bêbado não, estou vendo a minha novela, estou vendo televisão e não tem nada para comer. Não estou com fome. Se você estiver com fome, se vire. E devido à educação machista que eu havia recebido, e talvez a soma daqueles traumas todos, me fez fazer uma bobagem. Nesse dia, eu dei um tapa na cara da Fernanda. Eu dei um tapa na cara da minha mulher, do amor da minha vida, da minha primeira namorada, do meu primeiro amor. Não esperava que ela fosse ter aquela reação e ela teve. Escuta aqui, Ed. Foi o primeiro. Não haverá um e-mail. Porque no dia que você erguer a tua mão, eu saio por aquela porta. Vou para a casa dos meus pais. E você nunca mais me vê. Nunca mais. Mas eu vou te dar uma outra oportunidade. Eu vou levar em consideração o estado de embriaguez no qual você se encontra. Mas não haverá. E você sabe que quando eu digo, eu digo. Eu não coloco nada da boca para fora. As coisas passam pela minha alma. Esse tapa que você me deu doeu na minha alma. Mas não haverá o segundo. Aliás, não haverá nem a ameaça do segundo. Que quando você erguer a mão, você não vai me acertar, porque eu já estarei fora. Fernanda, me perdoa, tá? Não. Dessa vez sim. Mas não haverá o segundo. Eu vou melhorar. Eu prometo que eu vou melhorar. E eu melhorei mesmo. Mas só por uns tempos, porque depois novamente eu vou ter que aprontar tudo de novo. Fernanda agora não falava mais nada. Ela não reclamava de nada. Se da outra vez eu havia ficado nervoso porque ela me havia dito que não iria preparar absolutamente nada para eu comer, agora eu ficava nervoso com o silêncio dela, porque ela já não falava absolutamente nada. E eu comecei a achar que ela não falava nada, porque ela estava gostando que eu ficasse fora de casa. Eu voltei a frequentar o inferninho da CRE. Voltei lá. Eu tinha gostado, sabe? Os amigos diziam, hoje eu não vou não, porque inverteu. Antes eles ficavam fazendo na minha cabeça, agora eu... E aí, não vamos hoje na CRE? Não, você tá louco, rapaz, você viciou. Falei para você.
Tenha medo de quem não quer quando dá para querer, dizia um outro amigo. O cara não fez as coisas no tempo certo, agora está aí. Hoje eu não vou, não. Então eu ia sozinho. Eu comecei a ir sozinho, porque lá na CRE eu ficava à vontade, sabe? Eu não tinha medo de crítica. Ela estava quieta, a Fernanda, quando eu chegava tarde em casa. E aí eu, não conformado com isso, voltei a agredir a Fernanda verbalmente. E ela me dizia: você não levanta a mão, tá? Enquanto você ainda xinga, tudo bem, mas não levanta a mão. Mas um dia, depois de mais uma vez ter chegado de madrugada em casa e de cara cheia, eu queria que ela levantasse da cama para esquentar a janta para mim. Ela disse: mas nem morta. Quando ela falou nem morta, eu peguei assim na garganta dela. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Quando ela falou mas nem morta, eu peguei assim na garganta dela como se eu quisesse enforcá-la. Eu só coloquei a mão e me arrependi. Eu coloquei a mão na garganta dela para apertar, mas me arrependi. Ela olhou para mim e falou assim: eu te avisei. Devia ser umas 2 horas da manhã. Ela se levantou, começou a ajeitar as coisas delas todas numa mala. E eu não acreditei. Eu até entrei para o banheiro para tomar um banho. E quando eu saí do banho, ela já não estava mais em casa. Eu nem dei bola naquela hora, devido ao estado de embriaguez que eu estava. Até porque tinha comigo a certeza de que ela tinha falado daquilo da boca para fora. Achei até que ela estava escondida na cozinha, na sala. Caí na cama depois do banho. Nem fui atrás dela. No outro dia, ressaca brava, eu percebi que a Fernanda não estava mais em casa. Caramba, ela tinha voltado para a casa dos pais. Fui trabalhar, uma semana depois, ela arrumou um advogado. E eu, para dar uma de durão e fingir que eu não estava nem ligando para aquilo, eu acabei aceitando tudo que aquele advogado falou. Continuei saindo com os meus amigos, continuei na farra, inferninho da CRE. Porém, pouco tempo depois, todos aqueles meus amigos que me chamavam para sair, um começou: não posso hoje, tenho que ficar com a minha mulher, estou namorando, estou noivo, vou casar. Porque a gente era muito jovem, a maioria era solteira ainda. Cada um foi casando, assumindo a sua vida. Aí eu comecei a cair na real. E eu comecei a perceber a grande besteira que eu havia feito. E eu descobri o quanto eu amava a Fernanda. Ela tinha sido a minha primeira mulher. Ela tinha sido a minha primeira namorada. A minha primeiro tudo. Fui procurá-la. Queria de qualquer forma que ela me perdoasse por tudo, que ela voltasse para mim. Ela até me recebeu na casa dos pais dela. E eu ali diante dela me humilhei, implorei o perdão dela. Mas eu ouvi da mulher que eu tanto amava: Ed, você teve comigo um comportamento péssimo. Você apenas provou para mim que queria ser um machão, que adora sair com os amigos, chegar bêbado em casa, me agredia com palavras, depois começou a me agredir fisicamente. Eu não consigo nem entender o que você está fazendo aqui, implorando para eu voltar. Eu sinto muito, sabe? Eu até te amei demais. Ed, de verdade eu queria ser feliz ao seu lado. Mas agora
Agora o quê? Ed, agora eu tô noutra. O que você quer dizer com isso, Fernando? Como assim? Eu tô com outro homem. E tô muito feliz. Você? Sim. Porque só você é que tem direito. Todo mundo sabe que você não sai do inferninho da CRE. A cidade comenta. Eu tô com outro homem. Que, diga-se de passagem, tá me fazendo mais feliz do que você me fez. O que você quer dizer com isso? Não, nada. Não quero dizer nada, só estou dizendo que ele me faz mais feliz do que você me fez. Só que quando ela falou assim, ela não disse isso. Ela falou, ele me faz mais feliz do que você me fez. Foi o que ela disse. Mas na minha cabeça, eu voltei a ser aquele menino de 10 anos. Deu para entender o que é o trauma? Aquele menino de 10 anos. Aí eu lembrei do bico de lamparina. Eu quis entender que a minha mulher estava dizendo, minha ex-mulher, estava dizendo que o cara com quem ela estava, o dele era, entendeu? Mais avantajado. Olha onde vai a cabeça. Não, ela não falou isso. Ela falou, ele me faz mais feliz do que você me fez. E eu entendi, porque eu voltei lá. Eu voltei quando eu tinha 10 anos de idade, eu voltei quando eu tinha 11 anos de idade, que os meninos me chamavam de bico de lamparina. Vem ver o tamanho do canto do Edson. Vem ver. Olha o tamanho do pinto do Edson. Bico de lamparina. É um bico de lamparina. Aquilo acabou comigo. E eu, desesperado, eu corri até a cozinha e eu peguei uma faca. Era na casa dos pais dela. E de posse daquela faca que eu peguei na cozinha, aquela faca que eu peguei na cozinha, eu vim para a sala com aquela faca. O que é isso, Ed? Você não vai falar mais isso. Você não vai falar isso nunca mais. E eu parti para cima da Fernanda. E eu estoquei a Fernanda uma vez. Na altura do abdômen, da barriga. E quando eu vi que o sangue espirrou, eu me desesperei. Vizinhos chamaram polícia, socorro. Eu fiquei ali, parado com aquela faca ainda na minha mão. Fui preso em flagrante. Fernanda submetida a uma cirurgia. Perdeu parte do intestino. Teve que usar durante um período bolsa de colostomia. Mas felizmente se recuperou. Felizmente se recuperou. Eu, por tentativa de homicídio, fiquei preso. Merecidamente. Fiquei bons anos preso. Loucura. Eu usei diante do juiz. E não foi meu advogado que falou por mim,
Eu que falei. Foi o trauma. Meritíssimo foi o trauma. Aquela hora, fiquei cego. Só me veio aquela imagem na cabeça. O juiz, apesar de homem como eu, entendeu de outro jeito, me condenou. Merecidamente eu fui condenado. Julgado, condenado. Mas a verdade foi que eu nunca consegui esquecer a Fernanda, mas que jeito. Que jeito, meu Deus, que jeito. Eu tentei contra a vida dela. Foi uma estocada com a faca, que poderia ter sido fatal. Fiquei cego. Não deu certo o relacionamento dela, nem com aquele rapaz com quem ela estava, e nem com outros que depois ela acabou conhecendo. Não deu certo. Mas, exatamente por isso, eu acabei alimentando em mim tantas esperanças. Depois que eu saí da prisão, com o apoio da minha família, fiz tratamento com um psiquiatra, tratamento com um psicanalista, tratamento com tudo que você puder imaginar. Sou um homem curado. Sou um homem pronto para recomeçar. Mas eu queria recomeçar ao lado da primeira namorada. Primeira e única. Você acredita que eu só tive prostitutas ao longo da minha vida? A primeira e única mulher da minha vida é a Fernanda. Estou pronto. Eu vou dizer uma coisa que talvez vá ofender a muita gente agora, que tem gente que fala assim, você virou evangélico só para isso. Não virei evangélico só para isso, não. Foi por convicção cristã. Sou de uma igreja, sou evangélico, não falto aos cultos, leio a Bíblia, estou transformado. A palavra é essa. Como eu sei que Fernanda, o pai dela, a mãe dela, te ouvem, eu estou chegando até a casa deles através dessa história. Na verdade, o que me inspirou a escrever foi a certeza de que eles te ouviriam. Eu estou chegando até a casa deles através dessa história. Eu sou um outro homem. Daquele menino que casou com ela, de 22. Eu sou um homem de 46. 24 anos se passaram. Sou outro. Fernanda, tudo que eu desejo é fazer de você a mulher mais feliz do mundo, o que eu não fiz. E eu não fiz, Fernanda, eu espero que tudo que eu coloquei aqui nessa carta explique para você a razão. Eu estava doente. Doente do ponto de vista mental mesmo, desde os meus 10 anos de idade. Foi uma coisa boba, foi uma brincadeira dos meninos. Foi um bullying. Hoje o pessoal deu um nome a isso. Foi um bullying. Então, foi um bullying. Mas eu estava doente. Estou curado. Sou evangélico. Eu sei que você também é. Isso talvez não queira dizer muita coisa, mas é bacana a gente comungar da mesma fé. Eu queria ter a sua oportunidade. Mas eu queria, sabe, Paulinho, boa pessoa, agora pedir às amigas, aos amigos, se você fosse pai da Fernanda, você autorizaria
Você apoiaria uma decisão dela voltar comigo? Se você fosse mãe da Fernanda, autorizaria? Temos a mesma idade, tá? 46 anos hoje. Não somos mais meninos. Não deu certo para ela. Para mim, não preciso nem comentar. Você apoiaria? Queria tanto fazê-la feliz. Como eu quero que as pessoas confiem em mim. Qual é a tua opinião? Manda para cá. Fala comigo. Me dá a sua opinião sincera. Conversa comigo. Seja honesto, seja honesta. Como tem sido esse pessoal que acompanha esse teu canal? Essa gente é madura, é honesta. Fala comigo. O que você faria se você tivesse ligado a Fernanda? E se você fosse eu? O que você faria? Eu queria tanto fazê-la feliz. Eu queria tanto fazê-la feliz. Será que eu vou ter essa chance? Pode falar. Oi, Paulinho. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes. Paulinho, essa história é muito triste. Eu não dava nenhum tipo de apoio para ela voltar para ele, porque em qualquer situação, em qualquer homem que faz uma coisa dessa, ele não merece perdão da gente, não. Deus que julga ele e perdoa ele, porque isso é muito triste. Ele parou para pensar na situação que ele deixou essa mulher? Eu não voltaria e aconselho que ela não passa nem perto dele. Sou a Laurinha de Guarulhos. Paulinho, bom dia. É lindo de ouvir, uma história bonita, né, para o começo, mas foi um cara muito estúpido, não teve personalidade, sabe, de diante dos amigos se impor, porque tudo isso não é só ele que passa, hoje também tem esse tipo de bullying. Então eu acho que a pessoa tem que ser, sabe, pé no chão. Você casou e simplesmente você faz isso com a mulher que você ama, que você amou. Agora você acha que você tem que pedir perdão por tudo que você passou? Cara, você foi um estúpido, sabe? Não valorizar a mulher que você tinha, a mulher que te amou, tá? Hoje o tempo passou e você acha que ela vai voltar para você porque ela foi o seu primeiro amor, como você foi o primeiro amor da vida dela? Não tem volta. Quem é que vai confiar num cara desse? Essa é a minha opinião, é Dalva da Vila Ré. Beijo, Paulinho, bom dia. Oi, Paulinho, boa pessoa, bom dia, tudo bem? Sou a Dene aqui da Moca. Minha opinião, que ele siga a vida dele, deixe essa moça em paz. Ele tentou tirar a vida dela. Agora, para as pessoas, tudo é bullying, né? Ela deu muito chance, ele não soube a amá-lo de verdade. Oi, Paulinho, bom dia. É a Lúcia de Pirituba. Eu como se fosse os pais dela, eu não autorizaria, não. Eu não concordaria, acho que ela também não. Depois de tudo que aconteceu, quem diria que essa história ia chegar a esse ponto? Se contassem para ele antes deles se casarem, acho que eles jamais acreditariam, né, que tudo isso iria acontecer com eles. Nossa, jamais. Bom dia, meninos. Tá tudo bem? Olha, eu vou ser muito franca. Eu não perdoaria, não. Não. Sabe por quê, Paulinho? Na nossa época, ainda mais na minha época, acho que acredito que na sua, porque temos quase a mesma faixa de idade, a gente sofria bullying, nem por isso eu fiquei louca, nem por isso eu saí por aí tentando matar um, matar outro, essa possessão. Não, eu não perdoaria, não. Eu não confiaria jamais. Isso vai estar sempre embutido na cabecinha dele. Ele é doente, pode se tratar, ok, mas vai ficar sempre um pedacinho assim, ó, na cabecinha dele. Eu fiz, será que essa minhoca não pode renascer de novo? Falar, eu posso matar, então vou matar de novo. Deus que me livre, não confio não, me perdoe a minha franqueza.
Bom dia, Paulinho, meu amigo. Olha, Paulinho, o amor é uma coisa tão bonita, tão linda quando a pessoa sabe viver, tá? Mas depois, quando o amor quebra, é como um vaso, não tem mais conserto, meu amor, sabe? Quando as pessoas amam de verdade. Eu não sei, ele foi onda de amigo dele, né? Perdeu a razão, mas infelizmente é assim. Deus sabe das coisas, então eu não sei no coração dela também. Mas a minha opinião, francamente, eu não voltaria mais com um homem desse daí, não. Bom dia, meu querido. Olha, é uma história muito assim, que a gente tem que pensar demais. Eu acho assim, Paulinho. Primeiramente, aconteceu quando era criança, aquilo se progrediu e homem, você sabe que a cabeça do homem, ela não funciona como a nossa. Depois ele conseguiu, arrumou uma namorada, tudo bem, aquilo continuou, que aquilo ficou com ele pro resto da vida e fica, você entendeu? É uma situação que só quem viveu é que sabe. Então é difícil a gente julgar. Mas eu só acho assim, que uma coisa que ele aprendeu, e por duras penas, foi conhecer o Senhor. E o Senhor o libertou de todas essas coisas. Então, quem somos nós para dizer, atire a primeira pedra aquele que não errou? Sabe? Tá, aí você vai mas ele tentou contra a vida dela, ela poderia ter morrido. Tá, ela não morreu, ela tá viva. Ela não é feliz, ele também não é. Sabe, eu como mãe que sou de um filho só, sabe, se fosse isso comigo, eu conversaria com o meu filho, eu conversaria com a moça. Quem tem que resolver são os dois. Se ela achar que deve dar uma chance para ele, eles que sabem, é ela que tem que achar. E que ele tem que ter uma oportunidade para ele poder também se livrar desse trauma que ele sofreu, certo? É eles dois que têm que resolver, não é mais ninguém, sabe? É muito complexa, mas o mais importante é que ele conheceu o Senhor e está no caminho certo. Ana Isabel, da cidade aí, Carvalho. My God. Oi, Paulinho, bom dia. Terezinha da Casa Verde Alta. Paulinho, antes de tudo, muitos homens que hoje estão ouvindo essa carta, que eu sei que em muitos lugares que te ouvem e muitos estão passando por isso. Então, que agora eles têm um entendimento de procurar uma ajuda. E, em segundo lugar, é a carta que eu quero dizer. Esse homem, ele teve muita oportunidade. Ele casou, teve uma esposa maravilhosa. O ruim é se ele não casasse, né, Paulinho? Até hoje teria esse trauma. Mas como Deus deu essa oportunidade para ele de ter uma esposa, de ele passar por tudo que ele passou desde criança, ele não pegou essa oportunidade que Deus deu para ele. E eu também, se eu fosse a ex-esposa dele, sinceramente, eu não voltaria com ele, não. Então, um beijo, Paulinho, fica com Deus, viu? Gente, é muito difícil dar essa opinião, né? Por isso, você que está acompanhando pelo YouTube, você escreva aqui abaixo do vídeo sua opinião. Eu quero continuar ouvindo também as pessoas pelo rádio, porque é difícil, é muito difícil. Mas ele se vê merecedor de uma nova oportunidade. Agora, como um ente querido dela, né? Uma pessoa que se coloca assim como irmão, como pai, como mãe, como irmã dessa senhora, dessa moça, a Fernanda, né? A gente que eu tentei fazer esse exercício, sabe? Eu tentei me colocar como irmão dela. É difícil. O que você ia dizer para ela, gente? O que você ia falar? Mesmo tendo o conhecimento de tudo que ele colocou aqui na carta. E que tudo que ele tenha colocado aqui seja sincero, seja honesto, seja real. Continua opinando. Vai ser muito importante te ouvir.